O Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, em Orleans, retrata a vida da colônia Grão-Pará, no sul de Santa Catarina, com a chegada dos primeiros colonizadores no fim do século XIX. Povos de diversas etnias saíram da Europa em busca de oportunidade nas terras da Princesa Isabel. Conheça esse lugar encantador na reportagem de Tiago Pereira, com imagens de Alessandro Silva. Objetos, utensílios, equipamentos, máquinas que ajudam a entender a história. Todas essas peças fazem parte do Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, em Orleans. Inaugurado em 1980, o espaço, com área total de 2 hectares, conta com um acervo que retrata fielmente o modo de vida dos colonizadores do fim do século XIX e início do século XX. A história do Museu ao Ar Livre inicia com o projeto do padre João Lenir da Laua, quando ele queria implantar um projeto de indústrias familiares em um galpão num espaço. Já existia um museu da imigração Condidê, aqui próximo do Seminário São José. Então, com a constituição da Fundação Educacional Barriga Verde, no qual ele era diretor também, esse projeto foi transferido para a FEBAB. Então, ele conseguiu apoio no CNRC, é o Conselho Nacional de Referência Cultural em Brasília, que vieram vários técnicos até Orleans, fizeram todo um levantamento e pesquisa para a implantação do Museu ao Ar Livre de Orleans. Isso aconteceu na década de 70 e o Museu ao Ar Livre foi inaugurado em 1980, no dia 30 de agosto, que foi aniversário do município de Orleans. A ideia do local é manter viva a história de quem passou por aqui. Muito além de conhecer objetos antigos, o espaço propõe uma viagem ao passado, com equipamentos que ainda estão em funcionamento, todos movidos à roda d'água, assim como era no século passado. Você vai na marcenaria, movida a roda d'água, funciona todos os equipamentos, onde que você consegue ver a movimentação, como ele funciona, consegue ouvir os ruídos dessas máquinas, consegue ouvir a roda d'água fazendo o peso, movimentando. Então ele é um museu que você consegue participar nele. Então onde que você vê funcionando, e com isso você tem uma leitura que facilita muito o entendimento de como funcionavam essas unidades, essas ferramentas, esses equipamentos. Seu José é o responsável por manter tudo em funcionamento. E para ele, cada um desses equipamentos tem um valor especial, pois foi o pai dele quem construiu o museu, o primeiro desse gênero na América Latina. A gente trabalhava junto com o pai ele era o chefe, o mestre que estava ensinando. E ele tinha uma maneira assim bem daqueles tipo italiano de ensinar. Ele não falava muito assim. Ele fazia e mandava a gente observar, e depois ele mandava fazer, e a gente tinha que fazer. E ele não corrigia assim com palavras, era só um olhar assim. Aquele olhar que a gente tinha que entender. Estava certo, não estava? Às vezes ele passava, por exemplo, a gente fazia um encaixe, que era cortado com uma ferramenta que é o enxó. Ele passava a mão, ele não dizia nada, ele só passava a mão. Aí a gente tem que fazer o quê? Passar a mão para ver se a gente sentia alguma imperfeição, a gente sentia assim no contato com a mão. E era assim, aquele sistema de ensinar que eu acredito que, além de ele não estar dizendo, que às vezes diz a palavra, entra pelo um ouvido e sai pelo outro, ele dava aquela condição de a gente pensar também o porquê daquilo que ele fazia. E como que devia de ser feito, que eu acredito que seja uma maneira mais fácil de a gente aprender. A gente percebeu também que, além de a gente aprender a profissão, a gente estava aprendendo também a manter esse patrimônio que tinha aqui na nossa região, que depois da enchente que deu de 71 e 74, diminuiu bastante, porque depois também naquela época surgiu a energia elétrica. Então quem tinha uma roda d'água lá na beira do rio,
que o rio tirou a roda ou danificou alguma coisa, ele já partiu para o motor elétrico, porque era muito mais prático, né? Também nós chegamos a uma conclusão que as unidades elas têm que funcionar para as pessoas verem como é, como que funciona, qual é a técnica, como que foi essa construção dessas peças, dessas ferramentas para facilitar a vida dos imigrantes. Toda a manutenção é feita aqui mesmo. Até hoje, seu José usa os ensinamentos do pai no trabalho, uma conexão com o passado, mas bastante presente. Na serraria aqui atrás, tem um ponto ali na entrada da serraria que quando eu passo por ali, parece que eu entro em contato com ele. Porque assim, se eu tenho um problema aqui no museu para me resolver e eu não tenho uma solução, parece assim que quando eu passo por aquele ponto, logo depois eu já acho a solução. Parece mesmo que é um contato assim, que a gente tem. E eu já percebi isso várias vezes, não foi uma vez só assim que eu percebi isso. Então, talvez, quem é que duvida que tenha mesmo isso, né? Que a gente tem esse contato e a solução aparece mesmo. Porque tem coisa que eu aprendi com ele, eu vi ele fazer, mas faz tanto tempo que de repente a gente esquece. Inicialmente o museu recebia o nome da cidade, mas depois homenageou a Princesa Isabel, já que a região, na época colônia de Grão-Pará, pertencia ao patrimônio total da princesa. Princesa Isabel casa com o Conde D e recebeu de seu pai, Dom Pedro II, um dote de casamento. Um dote de terras de 98 léguas, uma parte era em Sergipe e outra parte aqui em Santa Catarina. Em Santa Catarina ficava aqui na região do Vale do Rio Tubarão. Hoje, traduzindo, são 10 municípios que fizeram parte desse dote. Não é a mesma extensão do território que hoje se compõe esses municípios, né? Mas a maior extensão do território ficava no município de Orleans. Então, por isso que Orleans é considerada a dote de casamento da Princesa Isabel. E para colonizar a região, eles montaram uma empresa chamada Empresa Colonizadora Grão-Pará e fizeram toda a colonização da região com imigrantes europeus, com a venda de terrenos, de lotes coloniais para imigrantes europeus e também os nacionais que já habitavam aqui as regiões próximas do dote da Princesa Isabel. A área de atuação do museu, além de ser todo o sul, porque ele corresponde a uma imigração que abrange toda essa região, ele também trabalha mais no foco em cima da colônia Grão-Pará, que fazem parte de 10 municípios, parte de território, não do todo do município. Então a gente procura assim direcionar a história, direcionar os objetos que façam referência a essa abrangência geográfica da atuação do museu. O museu conta ainda com um rico acervo de documentos da extinta colônia de Grão-Pará. Neles é possível identificar que a região foi colonizada por pelo menos 14 etnias, povos que migraram da Europa em busca de oportunidade. Italianos, letos, poloneses, franceses, ingleses, alemães, italianos, russos. Então são várias etnias que colonizaram essa região. E o museu ele apresenta um pouquinho de toda essa colonização, né? Desde a imigração até a colonização desses imigrantes aqui na região. No início da colonização, as casas eram de pau a pique, telhado de palha. Hoje no museu o que nós temos é um período posterior, com casas de madeira, telhado de cerâmica, né? Um período posterior ao início da colonização. Para a criação do museu foram anos de estudos e pesquisas. Padre João, o idealizador, além de colher depoimentos da população, teve acesso a todos os documentos da colônia, que hoje estão no museu. Ao todo, são mais de 250 mil documentos que relatam fielmente este intercâmbio entre Brasil e Europa. Digamos assim, a vida privada de uma colônia, porque você tem carta, documentação, registro de censos, diário de bordo, lista de navio, passaportes. Então você tem várias informações que estão ajudando muita família que busca a história do seu sobrenome, muita família que busca documento para a dupla nacionalidade, para a montagem da árvore genealógica, para a pesquisa sobre a sua religião, dos seus descendentes,
pesquisa sobre a formação daquela comunidade. Então são documentos únicos, são documentos que hoje têm interesse. O Museu Nacional de Gênova já fez convênio com a instituição, com o museu, por causa dessa documentação que eles não conhecem, a Europa não conhece como se deu essa imigração e como que foi todo esse processo. Então são documentos que ele começa agora a ter uma importância e uma referência não só local, regional, mas como mundial, que ele passa a ter através dessas pesquisas. Realmente é um lugar lindo. Vale a pena conhecer.